Olá, que privilégio imenso estar aqui com você nessa ocasião. Agradeço a Deus acima de todas as coisas, esse privilégio tão grande de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Eu oro para que Deus o abençoe de modo poderoso, que Deus lhe dê compreensão da sua palavra, né? E você mesmo, faça isso, ore diante de Deus e peça: Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. Se o salmista fez essa oração, eu e você, por que não podemos fazer? É urgente, é necessário que façamos, porque a palavra de Deus ela precisa da intervenção divina para que nós possamos compreender. Só Ele é o autor primário, de fato e de verdade. Marcos, Paulo, Moisés, Isaías, Jeremias foram apenas instrumentos que Deus utilizou para cumprir um propósito grandioso, que é revelar a sua verdade a nós. Que bênção, que privilégio tão grande. Amém? Muito obrigado. Amigo, nós vamos hoje ler o versículo 6 do capítulo 1 de Marcos. Esse versículo, o evangelista mesmo faz uma declaração sobre João, uma declaração significativa. E ele diz o seguinte: e João levava sobre si, sobre o seu corpo, veste uma veste de pelo de camelo, cingindo seus lombos com cinto de couro, e sua comida era gafanhotos e mel silvestre. O que esse texto tem a nos ensinar? O que Marcos quer transmitir a mim e a você ao fazer essa descrição, ao fazer esse relato sobre a vestimenta, sobre o traje, sobre a roupa e sobre o alimento de João? O que esse texto está nos ensinando? O que nós podemos aprender aqui? E eu estive pensando sobre isso e eu concluí que pelo menos duas coisas. A primeira coisa, devemos fazer duas perguntas sobre esse texto. E a pergunta é essa que eu acabei de fazer: o que Marcos, quer nos ensinar? Ou então, o que o Espírito de Deus quer que nós percebamos ao ler esse texto? Essa é a primeira coisa. E a segunda questão, que está extremamente ligada a essa, é: quem é esse homem? Quem é esse homem que aparece aqui dessa forma? E a primeira coisa a resposta à primeira pergunta é: o que esse texto quer nos ensinar? E a resposta é: esse texto quer nos ensinar sobre a humildade. Sobre a humildade, a importância da humildade. A Escritura Sagrada diz em Colossenses, capítulo de número 3, versículo número 12, a Escritura diz: assim, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, vestivos de compaixão, de piedade, de bondade, de uma atitude humilde, de mansidão e de paciência. Então, a primeira coisa que o texto quer nos ensinar sobre isso, é por isso que o texto está mostrando esse homem, com esses trajes, com essa roupa e se alimentando de gafanhotos de mel silvestre. João era um homem que fora criado no deserto, um homem simples. A Escritura Sagrada diz no primeiro capítulo de Lucas que ele foi criado no deserto até a época de ser apresentado a Israel. Esse homem está revestido, o texto quer nos ensinar sobre a humildade desse homem de Deus. Esse homem é nada menos do que João, a quem o anjo disse antes do nascimento dele, disse: ele será grande diante de Deus. O anjo disse ao pai dele: você vai ter um filho e ele será grande diante de Deus. Olha que coisa extraordinária.
sobre esse homem, o próprio Jesus também disse em Mateus capítulo 11, versículo 11, entre o nascido de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. Pois bem, esse homem, que é esse gigante espiritual, esse homem que foi anunciado pelo profeta, ainda no Velho Testamento, os profetas falaram sobre ele, tanto Malaquias quanto Isaías falaram sobre ele. Esse homem está aqui, extremamente humilde, extremamente simples, extremamente despojado. Ele, na sua humildade, se apresenta dessa forma. Agora eu pergunto a você, o que você sabe sobre a humildade? O que eu sei sobre a humildade? Será que nós somos verdadeiramente humildes diante de Deus? Isso é de fundamental importância que perguntemos. Porque no reino de Deus, meu querido, de acordo com Jesus em Mateus 5, versículo 3, não existe ninguém que não esteja revestido com essa característica, com a humildade. Então que eu e você possamos aprender com esse homem de Deus e possamos ser tão simples quanto ele. A Escritura Sagrada, hoje nós vivemos, melhor dizendo, nós vivemos em uma época onde o orgulho, o homem sempre foi orgulhoso, porque o orgulho nasceu no coração de Satanás. Mas hoje, até mesmo dentro da igreja, uma corrente, mostra, uma corrente teológica, mostra que quanto mais a pessoa se impõe, mais ela é importante, mais ela é grande. João não era assim. O texto mostra um homem simples, vestido de modo simples, um homem do deserto, um homem humilde, a quem a Escritura Sagrada tece os melhores elogios sobre a vida dele. Um grande homem diante de Deus, disse o anjo. Que eu e você possamos olhar para João e dizer, o que eu posso fazer para ter essa característica? Tá certo? Então pense seriamente sobre isso e que assim Deus o abençoe de modo poderoso e grandioso. Amém?